Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos por essa manhã. Te bendizemos por cada pessoa, cada irmão, cada filho do Senhor, que tanto aqui nesse salão de cultos quanto em casa, nesse momento, estão participando dessa reunião, Senhor. Aqueles que em casa, ainda que à distância, mas que o calor do Senhor esteja ali, que a graça do Senhor esteja ali sendo derramada, que a esperança do teu povo esteja firmada em Ti, que a despeito dos desafios, a graça do Senhor é que nos sustenta. Que o Senhor seja louvado e bendito e exaltado, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada pessoa, que os corações sejam aquecidos e fortalecidos, que a vida seja renovada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar um instantinho. Obrigado, pessoal. Queridos, fiquei feliz ali porque a Nayara, depois nos últimos períodos, ela não estava saindo devido à gravidez, e a Clarice nasceu, fez 1 ano e já está 1 mês e algumas coisas, há 1 mês e alguns dias, e hoje a Nayara pôde aparecer aqui um pouquinho, dar um abraço na gente, né? Coisa muito boa. Foi com ela que obrigado pelo presente. Samuel está lá de babá. Samuel está lá de babá. Tivemos a primeira reunião do ano dos jovens casais. Foi lindo a sala. Os irmãos prepararam um café da manhã, uma mesa no centro assim da sala, com muita coisa gostosa e legal e boa. Ficou bonito, ficou bonito. E os casais foram recebidos com alegria, por um momento de comunhão. E eu falei com eles que os jovens casais, qual é a intenção dessa classe? É comunhão. Que jovens casais se interajam, tenham comunhão entre si. São pessoas casadas mais ou menos no mesmo período, né, para desenvolver amizade, interação, um ajudar o outro, um orientar, um aconselhar o outro, né, compartilhar as experiências, às vezes as tristezas de um, ser consolado pela alegria do outro. Também de crescimento, porque tem um mediador, tem alguém que funciona como um professor, como um intermediário ali, na leitura, no estudo, para ajudar a enfrentar os dilemas. Meus irmãos, casamento é um desafio, um grande desafio, viu? E a maior parte da vida de qualquer ser humano é a parte do casamento. Você casa com 22, 23, 24 anos, 25 anos e alguns um pouco mais tardio, mas ficam casados muito mais que isso. Eu já estou chegando aí nos 33. Imagina você que já está casado há 40, há 50. Outro dia eu vi um moço que tem 80 anos e ele tem 60 anos de casado. Ele tem 83 anos e 60 anos de casado. Olha para você ver. E não é fácil, irmãos. Tem seus dilemas. Pastor Antônio ministrava aqui a lição 15, não é isso? E falando justamente sobre o desamor na igreja. Você fala assim, poxa, mas na igreja é. E ela falava sobre os conflitos. E uma das igrejas mais apaixonadas da Bíblia é a igreja de Filipenses. É uma das igrejas mais apaixonantes que tem na Bíblia. É uma igreja que nasceu como fruto de oração. A oração de Lídia, vendedeira de púrpura, quando Paulo chegou na cidade, e ele não tinha quase crente na cidade. Ele ouviu que tinha umas mulheres que se reuniam para orar no rio, e ele foi lá para o rio. Chegou lá, Lídia estava reunida lá e orava, e ele então ficou ali com Lídia orando, e a partir dali começou a igreja em Filipenses. E Lídia levou os discípulos para a casa dela, e na casa dela nasce a primeira célula, o primeiro culto caseiro ali em Filipenses. Paulo é preso, é levado para a cadeia, e chega na cadeia, eles louvando a Deus, Paulo e Silas. A cadeia acontece aquele tremor, e porta abre, e aquele trem todo, e o carcereiro é salvo, e a segunda casa começa a ter culto, e assim nasce a igreja em Filipenses. Uma igreja apaixonada pelo apóstolo Paulo. Mas tinha 2 irmãs lá, que eram Evódia e Sintique. Elas se desentenderam.
elas tiveram um quiprocó entre elas lá. A Bíblia fala por desentendimento. Uma entendeu de um jeito, a outra de outro, e nenhuma das duas queriam ceder. E Paulo chega a pedir a interferência de uma outra pessoa para poder levar essas duas irmãs a um acordo. Porque, segundo Paulo, elas eram mulheres úteis na igreja e mulheres de base. Mulheres assim que começou junto com a igreja e que estruturaram a igreja e que pregaram o evangelho junto com ele. E que essa dissensão entre elas duas podia gerar um racha na igreja e pôr a perder todo o trabalho magnífico, extraordinário que aconteceu em Filipenses. Irmãos, conflito ele há em todos os ambientes. Não há um ambiente no universo, nem no céu. O primeiro conflito que aconteceu no universo foi lá nos céus. E lá não tem pecado. Foi Lúcifer. Entrou em conflito consigo e entrou em combate com Deus. E perdeu. Então não há um lugar isento de um tipo de conflito. Muito menos o casamento. São duas pessoas, às vezes, sabe aqueles dias assim que você pode falar até emboiolado, que a mulher acha que você está falando nervoso, e a vice-versa? Pois é, você pode até falar afeminado, que ela acha que você está falando nervoso. E você pode falar rindo, que ela acha que está falando nervoso. E vice-versa, tem dia que a mulher fala com você, se ela falar meloso, você acha que ela está nervosa. Já viu? E ali o que é isso? Por quê? Alguém está entendendo diferente a reação do... Então, isso gera conflito. Então, irmãos, a lição de hoje é muito pertinente, porque conflito faz parte da vida, o atrito. São engrenagens que estão em contato constante, e essas engrenagens geram atrito. O motor dos nossos automóveis e máquinas em geral ilustra muito bem isso. São muitas engrenagens com muitas funções diferentes que têm atrito entre si. Por isso mesmo gera o movimento que a gente tanto quer. Mas no motor, para ele não sofrer desgastes das suas engrenagens, o que tem que ter? Você tem que fazer isso periodicamente. Os carros mais novos, a cada 10 mil quilômetros, não é isso? Você sabia que muita gente fala para fazer com 5 e é conversa fiada? Pesquisa lá para você ver, é 10. A cada 10 mil quilômetros você tem que levar o carro numa agência, uma oficina de confiança, para fazer uma revisão. E essa revisão é feita nas peças que tem mais atrito, maior desgaste. E ali... a coisa primária é a troca do óleo. Tira o óleo velho e coloca um óleo novo. E você acha que não precisa do óleo da unção do Espírito Santo na sua vida sempre, não? Só tem um jeito da igreja conviver com menos atrito. O óleo da unção do Espírito Santo de Deus derramado abundantemente na minha vida e na sua, para fazer com que esse atrito necessário para que haja movimento, não seja também causador de imobilização, porque o atrito, o movimento tão necessário sem o óleo, funde o motor. Mas não é só de óleo que o carro precisa, não. Tem um outro negócio que coloca-se muito, que tem que conferir sempre, e sem ele o carro ferve. Ou é o quê? Pois é, um casamento não pode faltar água da palavra de Deus, porque senão o trem ferve. Senão nós fervemos. A igreja ferve. E a coisa fica feia. Então, irmãos, precisamos do óleo do Santo Espírito de Deus e da palavra de Deus. Senão o motor para. Amém? Que você leve essa reflexão para dentro de você e que você entenda isso em nome de Jesus, porque são as misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renova. A misericórdia de ontem não vale mais. Tem a misericórdia de Deus fresquinha para você hoje.
firmando nossa esperança na graça futura. Esse texto foi tão interessante que assim que eu lancei esse postzinho nas mídias sociais lá, eu recebi uma palavra de um pastor, que é o pastor Ronald. Eu não sei se alguém aqui lembra dele. O pastor Ronald é o que coordena as missões da Convenção Batista Nacional no mundo. Ele é o coordenador de missões da Convenção Batista nossa. Nós temos missionário, irmãos, em 5 continentes, nos 5 continentes. São mais ou menos uns 1.700 missionários espalhados pelo mundo aí. E em muitos países tem escolas, clínicas hospitalares. É um trabalho formidável. A junta administrativa de missões fica ali no bairro, acho que é Jaqueline, né? E uma base lá, qualquer pessoa pode conhecer. Procura depois o pastor Helder aí, o Bruno, o Francisco, eles levam vocês. Dias, acho que é 11, 12, 13 de setembro, haverá, inclusive, num sítio aqui nos arredores de Belo Horizonte, um encontro de missões aqui de Belo Horizonte. Eu vou estar postando lá na liderança da igreja para vocês saberem a data e, de repente, alguém da igreja poder participar. É algo extraordinário. Haverão muitos missionários lá para compartilhar o campo, conversar, tirar dúvidas e relacionar conosco. Amém? E ele mandou para mim um texto, irmãos, que eu achei muito interessante. Na hora que ele mandou esse texto, no meu particular, inclusive, que ele mandou, às 19h23 de ontem, ele mandou um texto para mim, e eu falei, oh meu Deus, obrigado. Ele mandou assim, firmados na esperança, porque eu tinha colocado lá, firmando nossa esperança na graça futura, que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Boa noite. Romanos 15:13. A hora que eu li assim, sabe, que foi imediato assim a resposta, eu falei, eu tenho que colocar esse texto na reflexão de domingo de manhã. Meus irmãos, e na nossa reflexão de hoje de manhã, esse texto inclusive está lá também, mas a base é 1 Pedro 1,13, que diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois é, esse texto de 1 Pedro. Pedro, aquele discípulo que Jesus teve que falar com ele muitas vezes, Jesus teve que confirmar o chamado ministerial dele várias vezes. Aquele Pedro inconstante, inseguro, andava armado, mas não sabia usar a espada, que ora tinha muita certeza das coisas e ora não tinha certeza de nada. Aquele Pedro, ele se deixou ser transformado pelo Senhor. Ele se deixou ser tocado pelo Senhor e se tornou um homem firme na fé. Na verdade, meus irmãos, esse é o propósito do Espírito Santo e da palavra de Deus na nossa vida. Fazer com que homens e mulheres inseguros, que não conseguem às vezes manter a palavra, que não conseguem às vezes se firmar numa decisão, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus está aqui nessa terra para fazer com que, primeiro, esses homens e mulheres sejam salvos, se tornem filhos de Deus, e segundo, a despeito de todas as suas fraquezas, eles encontrem na palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus a força necessária para serem firmes, constantes e abundantes. Amém? A natureza nossa é de fraqueza, a natureza nossa é de fragilidades, mas o nosso Deus é forte. Viu? E meus irmãos, esse apóstolo Pedro, que escreve esse texto, ele começa as suas exortações com uma expressão importante. Ele fala, por isso. Mas por isso o quê? Se você ler o capítulo 1 de 1 Pedro, você vai entender o porquê que ele fala por isso. E ele cita, meus irmãos, uma série de desafios que há a enfrentar no nosso viver. Primeiro ele coloca aqui, para poder nos fortalecer, ele faz um preâmbulo extraordinário. Ele identifica quem é ele, ele fala para quem são
os eleitos, forasteiros, aqueles da diáspora que estão tendo que largar tudo por causa do amor de Jesus e fugir, como está acontecendo nesse momento lá no Afeganistão. Ele cita alguns lugares geográficos aí no versículo 1. Ele cita que inclusive a salvação sua e a minha e a daqueles foi segundo a presciência de Deus, e Deus fez isso em santificação do Espírito, para que nós obedecêssemos. Então o propósito de Deus é que a gente obedeça a Ele e se permita ser lavado pelo sangue de Jesus. A essas pessoas que são eleitas de Deus, lavadas no sangue de Jesus, chamadas para obedecer ao Senhor, santificados em Cristo, que a graça e a paz sejam multiplicadas sobre vocês. Amém? Então ele elogia agora Deus. Primeiro ele saúda o povo e encoraja o povo, dizendo que graça e paz seja multiplicada. Irmãos, o que nós precisamos é a graça do Senhor abundantemente. Foi isso que o apóstolo Paulo, quando estava numa crise horrorosa, busca o Senhor para ser livre da dificuldade, e Deus fala que não ia livrá-lo da dificuldade, mas fala com ele assim: a minha graça te basta. Então Deus estava dizendo que o que nós precisamos para viver e suportar qualquer circunstância é a graça do Senhor. A graça do Senhor é o combustível, é o poder suficiente para que eu e você enfrentemos toda e qualquer circunstância. Amém? E a Bíblia não diz para vencermos a circunstância, mas para suportarmos. Porque tem muitas coisas nessa terra que nós não vamos vencer, mas nós vamos suportar. E você vai suportar porque a graça do Senhor está sobre você. Amém? Então, meus irmãos, essas pessoas chamadas pelo Senhor, santificadas pelo Senhor, para a obediência, essas pessoas precisam de paz e graça. A paz que excede todo entendimento. Às vezes está guerra para todo lado, mas o seu coração está em paz, porque você sabe: o Senhor está comigo, Deus está comigo. E aí o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Mas por que eu não terei medo? Por que você não terá medo? Por quê? Porque o Senhor está, fala assim comigo, fala, e a vara e o cajado do Senhor me guia. Amém? É no primeira pessoa, é na primeira pessoa. Então ele pega e fala assim: bendito seja, bem falado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha, está vendo aí a palavra misericórdia de novo? Quer dizer, o bom Deus, o bem falado, o elogiado Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, está vendo? Que segundo a sua grande misericórdia, não é por meu mérito, não é porque eu fiz alguma coisa. Essa semana eu ouvi uma expressão de uma pessoa, eu até está lá em casa, salvo. Ele diz assim: sabe qual é o ponto alto do filho pródigo? Da parábola do filho pródigo? Não é o filho cair em si. Ele falou assim: durante muitos anos eu achei que a ênfase ali, o ponto alto daquela parábola era o filho cair em si. Ele disse, falou assim: rapaz, eu fiquei decepcionado quando eu percebi que não era. E eu sempre achei que o ponto alto dessa parábola fosse o filho cair em si, porque é um grande milagre um ser humano cair em si. É ou não é? Um ser humano fala assim: eu sou pecador miserável, preciso voltar para Deus. A pessoa tem uma consciência dessa, não é um milagre? Eu achava que esse era o ponto alto da parábola, eu também. Aí ele falou assim: eu também estava enganado. O ponto alto dessa parábola é o pai receber o filho de braços abertos. Eu falei: como assim?
Ele falou assim: quando aquele rapaz caiu em si e voltou para a casa do pai, como ele voltou? Ele não tinha condições nenhuma. Estava vivendo de favor numa pocilga de chiqueiro, comendo comida de quê? E qual era o cheiro dele? Quando ele veio encontrar com o pai, ele estava vestido como? Com cheiro de quê? E quando ele chegou com a cabeça matutando uma série de situações, vou falar com meu pai assim, e assim, e assim, e assim. Quando ele chegou, qual foi a surpresa dele? E o que é que o pai fez antes de trocar a roupa, antes de limpar, antes de lavar? E aí ele falou assim conosco assim: o ponto alto dessa parábola foi Deus abraçar o filho, pecador, sujo com pecado, cheirando a pecado, vestido de pecado, e o Senhor abraçar e o chamar filho. Eu não tinha percebido, irmãos. Aí ele falou assim: você acha que Deus não conhece o seu fedor? Você acha que Deus não conhece o seu mau cheiro? Você acha que Deus não sabe a roupa que você está usando? E ele falou assim: sabe qual que deve ser o seu maior desespero? É você saber que Deus sabe exatamente quem é você, e mesmo assim te abraçar e te chamar de filho. Isso é forte, irmão. Isso é pesado. O apóstolo Pedro diz aqui que o Senhor já conhecia, ele sabia. Aí ele fala assim: tá, veja, depois que o pai o recebe e o abraça, o pai faz outra coisa. O pai Você beijaria a cara de uma pessoa fedendo a chiqueiro? Deus beijou. A Bíblia diz assim: porque Ele nos amou quando nós ainda éramos. Você acha que quando o apóstolo falou essa expressão, ele falou baseado em quê? É esse Deus, é Ele que deve ser a base da sua esperança. Porque esse Deus, Ele sabe exatamente quem eu sou, e mesmo assim me chama de filho. Mesmo assim me beija. Beijo é coisa íntima, você não beija qualquer um, beija. Um beijo no Oriente era sinal de aceitação em casa, de que você fazia parte daquela casa. E aí o pai então vai para os outros passos. Tira a roupa suja, põe uma roupa limpa, coloca uma sandália nos pés, porque ele estava descalço, sem autoridade nenhuma, um lixo. E aí o pai restaura a autoridade dele, coloca no dedo dele, e aí o pai faz uma. Então primeiro Deus amou, e depois Deus limpou, vestiu e restaurou. E é assim que Ele está fazendo com você. É por isso que o apóstolo fala assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar. Essa obra começou. Essa obra que foi começada na sua vida, eu não sei o dia exato ainda, você às vezes não lembra, mas começou uma obra de restauração na sua vida, de trocar suas vestes, de calçar os seus pés, de restaurar a sua autoridade, de te fazer festa. Eu não sei em qual ponto está, mas a festa vai chegar. A Bíblia diz que quando o Senhor vier, Ele levará a igreja dele já vestida, adornada, já vai estar pronta. Assim como o filho pródigo prefigura a igreja que foi para o chiqueiro, mesmo sabendo que o pai tinha do melhor. E agora o pai o recebe e beija.
Eu vou dizer de mim, a impressão que eu tive quando eu li essa frase é que eu sou aquele rapaz fedendo a chiqueiro e que Deus beija. Essa é a impressão. Ele tolerou minha roupa suja, meus pés descalços, meu mau cheiro. E ele não negou me beijar. O apóstolo Pedro, ele faz algumas afirmações aqui que são fortes. Tão grande, segundo a sua grande misericórdia. Tudo isso que eu falei foi só para te explicar o que é a grande misericórdia. Tá? Isso tudo que eu te falei aqui foi só para te explicar essa grande misericórdia. Ela vai além de olhar para uma pessoa limpinha e cheirosa. A grande misericórdia ama a pessoa no estado mais deplorável dela. Parece que ela não tem a mínima estrutura, não tem condição de corresponder a nada. Mas aí Deus olha e tem misericórdia e vai lá e se abaixa no meio daquela sujeira e te levanta e te abraça e te beija e te chama filho. Aí Ele mesmo é quem te veste depois, Ele mesmo é quem te calça depois, Ele mesmo é quem te põe um anel no dedo depois. É só a festa que Ele manda preparar. Significa que a misericórdia ela é extraordinária, ela te arranca do estado de miséria e te eleva ao nível de filho de Deus. Amém? Então, irmãos, alguém podia pegar um guardanapo para mim ali? O Zói resolveu chorar. Esse Cristo, esse Deus bendito que o apóstolo... Obrigado, querido, viu? Obrigado. Tá ok. Esse Jesus maravilhoso, esse Deus bendito, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Não foi para vivermos nesse mundo em situação de desespero, mas o apóstolo Pedro está dizendo que esse Deus de grande misericórdia, Ele não fez essa obra, nos recebeu, nos beijou ainda fedendo a chiqueiro, com cheiro de chiqueiro, até no estômago, comida de chiqueiro. Ele nos recebeu, mas não foi para permanecermos desse jeito não. Ele nos recebeu, mas aqui vai dizer que Ele também nos regenerou. Ele regenerar é quando uma carne está apodrecida e ela é tratada, ela é limpada, então aquele lugar regenera e cicatriza e sara. Está dizendo que o Senhor Jesus, Ele nos limpou a ferida aberta que nós tínhamos na nossa vida. Ele nos limpou, Ele nos tratou, Ele nos curou, mas Ele fez isso, irmãos, não para a gente viver de novo como abandonado nessa terra, mas para uma viva esperança. Esse Deus que te amou no pior momento, Ele não vai te abandonar nas circunstâncias difíceis da sua vida, não. Você custou muito para Ele. E Ele fez isso. O apóstolo Paulo chega a falar que se nós louvarmos, amarmos, adorarmos o Senhor só por essa vida, nós somos os mais miseráveis. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque nessa vida tudo é muito efêmero, passageiro, dissolve-se muito fácil. A Bíblia diz que seca-se a erva, murcha-se a flor. Passa, mas as misericórdias do Senhor permanecem para sempre. A Bíblia fala que os nossos dias, tem gente que está com 100 anos, teve um moço que morreu há 2 meses atrás, 102 anos, fundador da igreja que eu fui membro por 17 anos, fundou outras igrejas e viveu muito, 102 anos. A Bíblia diz que isso não é nada. A Bíblia diz que durante o milênio, com 100 anos, vai morrer um jovem, menino. Vai ter camarada lá com 100 anos, parecendo Samuel, assim, novo. Que o indivíduo vai viver 1000 anos.
Imagina, um adolescente com 100 anos. Diante da eternidade que não tem fim, qualquer quantidade de dias não é nada. Nossa vida, irmãos, ela passa. Eu nasci outro dia, já estou com 50 e tantos. Então o Senhor Jesus, quando Ele ressuscita, Ele está mostrando para mim e para você que a base dessa esperança viva é que ainda que o nosso corpo mortal se corromper por causa do pecado? Não, por causa da morte, por causa do envelhecimento, do desgaste, e tombar no chão e virar esterco. Aí o que ele fala? Todavia o nosso homem interior, o nosso ser interior, a nossa alma e espírito, além de permanecer vivo, porque não morre com o corpo, se renova no Senhor. E como que se renova no Senhor? Porque o corpo vai para o pó, mas a parte invisível e material volta para quem? E é renovada. E é renovada. Renovada para quê? Ele fala no versículo 4, para uma herança. E que herança? Corpo incorruptível. Você vai receber um corpo, quando Jesus vier, você vai receber um corpo que não vai morrer mais. Incorruptível, o pecado não vai mais ter gerência nenhuma sobre o seu corpo. Você vai viver eternamente. E a Bíblia diz que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Qual vocês? Versículo 5 diz que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Qual salvação? Nós temos na teologia, estudamos os 3 tempos da salvação. Nós cremos no Senhor Jesus e somos salvos. Somos salvos da ira vindoura. Já não passaremos mais por aquele julgamento que vai decidir quem vai para o inferno e quem não vai, porque já recebeu Jesus, agora é filho. E os filhos permanecem em casa. Então, tombou aqui, acordou lá na casa do Pai. Mas estamos sendo salvos. Fomos salvos da ira vindoura, o pecado que nos trazia a morte, que estava sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo então morreu por nós, pagando o preço das nossas dívidas, nos resgatou para Deus e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então somos filhos de Deus, mas permanecemos num corpo mortal. Enquanto nós permanecemos nesse corpo, nós estamos sendo salvos agora, no presente, sendo salvo de um monte de coisas que pode nos destruir. Mas o Senhor tem nos salvo, tem nos preservado. E lá no final, quando Jesus Cristo vier nas nuvens, como Paulo orienta também aos Tessalonicenses, quando ele vier nas nuvens, aqueles que tiverem morrido no corpo vão ressuscitar primeiro. Mas você não vai perceber. Para um ser humano vai ser ao mesmo tempo, porque a Bíblia diz que é num piscar. Então não dá para você calcular quantos milésimos de segundo um piscar. Não dá para você calcular. Eles ressuscitarão primeiro num piscar de olhos, e imediatamente nós. Então, enfim, quem chega primeiro? Só Deus vai saber. Nós não temos como saber. Nós, os que estivermos vivos, ou aqueles que estiverem vivos, serão transformados. Aqueles que tiverem morrido serão ressuscitados. Aqueles que estiverem vivendo serão transformados. E aí o Senhor nos receberá nas nuvens e entraremos com Ele juntos os portais celestiais dos céus de Deus. Ali o último ponto da salvação acontecerá. Corpo transformado, salvo da depreciação, da depredação, da corrupção total e morte.
Então são 3 tempos da salvação. Fomos salvos lá no dia que você recebeu o Senhor Jesus. Estamos sendo salvos, tanto da carne, quanto do mundo, quanto do diabo. Estamos sendo salvos todos os dias e seremos salvos totalmente, plenamente, quando Jesus vier nas nuvens. Amém? Então, e quando isso acontecer, receberemos a herança. A primeira herança é um corpo incorruptível, que a morte não pode matar. A segunda herança é um corpo transformado, parecido com o corpo de Jesus. A semelhança do Senhor, pareceremos com Jesus. Seremos reconhecidos como irmãos de Cristo, porque nos pareceremos. Hoje a pessoa precisa de ver o que a gente faz para saber se é irmão de Jesus. Mas ali elas olharão para nós e verão que somos irmãos de Jesus. Porque receberemos um corpo semelhante ao dele, transformado, iluminado, que vai transcender a matéria. E essa herança não está aqui nessa terra. Essa herança está nos céus. Por isso, firmando nossa esperança na graça futura. E é lá, no futuro, nos céus, quando Jesus vier, será o grande ápice de toda a sua perseverança, enquanto vive nesse corpo. Permaneçam firmes no Senhor. Perseverai firmemente no Senhor. Persevera, porque o Senhor virá. Ainda que pareça que está demorando, pode tardar, mas não falhará. O Senhor virá. E aqueles que viveram no chiqueiro, com o cheiro do chiqueiro, a comida do chiqueiro, que um dia foram recebidos pelo Pai, com um abraço, um beijo, agora entrarão nas bodas do Cordeiro, com vestes brancas, lavadas pela aspersão do sangue de Jesus, com um corpo transformado, parecendo com Jesus, e viveremos eternamente com Ele. Amém? E agora, no tempo presente, o apóstolo Pedro mostra que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Mas esse guardar pelo poder de Deus é se eu, inclusive, me submeter a essa proteção. E isso se dá pela fé. E a palavra esperança tem muito a ver com fé. Às vezes, quando nós falamos de esperança, a pessoa acha que é de dar sorte na vida, é de desejar alguma coisa positiva. Mas a palavra esperança na Bíblia é a mesma coisa da palavra confiança plena em Deus. Esperei com paciência no Senhor, o salmista está querendo dizer que ele plenamente depositou toda a confiança dele em Deus. E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperança futura é colocar, é firmar a sua esperança futura, a sua confiança plena em Deus, total em Deus. E olha que o Senhor chama Abraão do mesmo jeito. Eu não lembro de cor, mas capítulo 12, Deus fala com Abraão, acho que é no 15. Quando ele fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aí o Senhor continua falando assim: seu galardão será muitíssimo grande. Ali o Senhor está chamando a Abraão, que ainda era Abrão, para confia plenamente em mim. Integralmente, o seu galardão será muitíssimo grande. A palavra galardão é um presente fora de época, é um presente valioso. Sabe, uma pessoa que está se casando, igual o Willie Johnny mais a Karine, o Evandro mais a Larissa, estou aí. Ali. Imagina, o Evandro está lá
vou me casar. Aí chega uma pessoa e fala com ele assim: já tem apartamento? Não, ainda não. E aí, onde vocês vão morar? Faz o seguinte, vê um lugar onde vocês vão morar e me fala. Ah, por quê? Vou dar o apartamento para vocês. Como é que vocês fariam? Isso é um galardão. É um presente inesperado, de grande valor, que supre a sua necessidade de uma forma extraordinária. O que Deus fala para Abraão? Abraão, anda na minha presença, seja inteiro, pleno, confia em mim plenamente, Abraão, e o seu presente vai ser grande. Abraão queria um filho, quem deu? Quando Abraão foi lá guerrear contra aqueles 5 reis, o que aconteceu? Isso foi uma vitória extraordinária, não foi? E ele saiu de lá riquíssimo, não foi? Olha a quantidade de presente que Deus foi dando a Abraão. Por fim, Deus falou que ele seria o pai da fé. Por que o pai da fé? Porque, irmão, o mesmo chamado de Deus a Abraão, deixar a vida de chiqueiro, o mesmo chamado à vida de Abraão, confia plenamente em mim, dá a mesma resposta de Deus, o seu presente será grande. E qual foi o presente de Abraão? Segundo, se tornou pai da fé, foi um dos primeiros salvos na face da terra. A Bíblia diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi salvo pela fé. É um galardão extraordinário. Um outro galardão, o camarada passear por toda a terra e ninguém agredi-lo, e ninguém tentar fazer guerra contra ele, porque não foi o povo que fez guerra contra ele. Ele fez guerra contra os 5 reis para livrar o sobrinho dele. Ele guerreou pelos outros. Paz é a oração do apóstolo Pedro, meus irmãos. Paz. Que a graça e a paz lhe seja multiplicada. Não é os outros se levantarem contra você, é você guerrear por outros irmãos. Não é você ser o fazedor de guerra, você ser o agente de conciliação. Ele foi lá, guerreou contra os 5 reis, salvou Ló, devolveu Ló para a terra dele e devolveu o povo e a riqueza que tinham tomado de Sodoma, de Gomorra, e devolveu. E quando o rei de Sodoma e de Gomorra quis presentear Abraão, ele falou: não precisa do seu presente, guarda o teu presente para ti, para depois você não dizer que você me enriqueceu. E por que Abraão fez isso e falou isso? Porque quando Deus o chamou, disse: anda na minha presença, me confia em mim plenamente, e o seu presente será grande. E Abraão confiou em Deus, e Deus passou a vida de Abraão inteirinha presenteando Abraão. Ele não precisava de nada dos outros, porque ele tinha o Senhor, e o Senhor era tudo na vida dele. E agora o Senhor me chama e fala: anda na minha presença, confia em mim plenamente, e o seu presente vai ser grandíssimo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós ganhamos um presente aqui, e o Senhor Jesus fala que quando nós servimos ao Senhor e não a uma pessoa esperando recompensa, a gente recebe 2 vezes. A gente recebe aqui e lá. Ele falou assim: quem que não dá a vida por amor de mim e não vai receber 2 vezes mais? Aqui e no porvir. Por isso que quando você entrega a sua vida plenamente ao Senhor, confiando nele plenamente, isso é ter esperança viva, confiança plena em Deus, você recebe aqui, agora, a graça e a paz multiplicada, e no porvir, corpo transformado, vida eterna glorificada. Firma a sua fé, firma a sua esperança no que Deus prometeu. Firma a sua esperança no Deus do apóstolo Pedro.
o bendito Deus, bem falado Deus, esse bem falado Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Põe sua confiança nele. E aí o apóstolo Pedro me chama e te chama no versículo 6. Nisso vocês exultam. Irmãos, nós precisamos ser gente mais alegre. Exultar é aquela alegria barulhenta. Gritos de viva, de júbilo. Nisso nós devemos exultar. Por quê? Porque foi isso que o pai do filho pródigo fez, e foi isso que ele deu ordem para o filho que agora retornou fizesse, se alegrasse. A obra pesada foi do pai. O pai teve que dar herança para o filho antes. Foi o pai que foi rejeitado, não foi o filho. Não foi Deus que nos rejeitou, queridos. Foi você que rejeitou o Senhor. E às vezes é você que ainda o rejeita. É você que às vezes resiste a Ele. Sou eu e você que às vezes vai viver a nossa vida. A vida é minha. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu tenho direito de errar. Você tem direito de errar. Mas o Senhor Deus não quer que você erre, porque o erro machuca. O Senhor Deus quer que você o ouça e obedeça, para que você desfrute do melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E no plano de Deus, o melhor dessa terra não é porque você sofreu, é porque você obedeceu. Amém? E aí, o Senhor faz uma festa e diz assim: o meu filho que estava morto e reviveu. Você foi revivido por Cristo. Meus irmãos, precisamos de exultar de alegria, porque estávamos condenados a viver eternamente no chiqueiro, mas o Senhor nos tirou de lá. E a Bíblia diz assim: porque o Senhor nos tirou de um lamaçal de lodo e nos colocou numa rocha mais alta do que nós. Esse negócio de entrar na lama para arrancar alguém de lá é um negócio muito comum para Deus. Mas isso não significa que porque é comum seja normal. Lama é lama. O Senhor não entrou lá na lama porque gosta. Ele entrou na lama porque você estava lá, porque eu estava lá. Ele entrou porque Ele queria nos trazer de volta. Você precisa se alegrar por ter um Deus que move céus e terra para te ter com Ele, sendo que o maior presente não vai ser dele, porque nós não podemos acrescentar nada a Deus. O maior presente é nosso, porque nós precisamos de Deus para tudo. E aqui Ele nos chama a exultar. E Ele é realista, embora no presente, por um breve tempo. Porque às vezes nós estamos alegres hoje e logo amanhã acontece um negócio que nos entristece. E Ele diz que esse leve tempo, se necessário, a gente pode ser contristado, entristecido pelas circunstâncias da vida, pelas provações, pelas fragilidades que nós temos. E olha, irmãos, eu descobri que as nossas fragilidades não impedem Deus de nos amar nem agir em nós. O que faz isso é o pecado, não as nossas fragilidades. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, para que você saiba que essas coisinhas que acontecem no dia a dia, que te entristece, que te machuca, que te fere, para você aprender a dar valor à graça de Deus que te alegra, que te transforma, que te liberta, que te cura. Para você aprender
Que isso resulte em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo sem eu e você termos visto Jesus, nós o amamos. Nós amamos Jesus, mesmo não vendo. Amém? Mas nós cremos nele. E a salvação é crer em Deus, o único Deus, e em Jesus Cristo, a quem enviastes. João fala isso. Então, mais uma vez, o apóstolo Pedro diz assim, no versículo 8, a segunda parte: mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Eu sei, irmãos, que tem muita coisa ruim na vida, mas você é salvo. Eu sei que tem muita adversidade a cada dia, mas a graça do Senhor é com você. Eu sei que todo dia nós somos estapeados pelas nossas fraquezas. Às vezes nós queremos fazer a coisa um para o outro, e às vezes a gente faz e o outro não era aquilo que o outro queria, não era aquilo que o outro desejava. E em vez de o outro se alegrar, o outro fica triste, e aí você fica triste também. Às vezes nós queremos fazer algo bom e não conseguimos, mas algo ruim que às vezes nós não queríamos fazer, às vezes no fazer o bom a gente acaba fazendo algo ruim para o outro. Tem um ditado antigo que fui fazer o bem e acabou virando pecado mortal, porque às vezes o bem que você acha que o outro precisa tanto é mal para ele. Ele vê como mal e te fere e se fecha com você. Isso é infantilidade. Eu tenho percebido que a gente precisa de aprender a se agradar mais fácil uns com os outros. Tem gente que é muito chata. Você não consegue dar um presente para a pessoa enjoada. Parece que a pessoa tem lá mal resolvida com a vida e acha que todo mundo tem que sofrer por causa da falta de perdão, por causa de um coração rancoroso dela. E a pessoa não sabe como dar um presente para o outro, porque não tem nada que dê que a pessoa goste. E o pior é quando depois a pessoa fala assim: recebi porque você deu, mas eu não gostei. Ingratidão. Ingratidão. Se não gostou, fecha a boca e glorifica a Deus por ter ganho. Podia não ter ganho nada, mas ganhou. Glorifica a Deus. Tem muita coisa que Deus nos dá que nós não agradecemos. Tem muita coisa que Deus faz por nós e que nós falamos assim: mas não era isso que eu queria. Foi isso que o Senhor fez durante 40 anos com o maná. E um dia o povo virou para Deus e falou que estava enjoado daquele pão vil e desprezível. E o Senhor ficou chateado. Jesus disse que aquele maná era Ele. Às vezes nós estamos reclamando do melhor que o outro pode dar. O maná era o melhor que Deus podia dar para o povo e simbolizava o próprio Jesus. Para o povo era algo vil. Deixa de ser desgraçado, deixa de ser um ordinário e miserável. E quando receber alguma coisa, demonstre um mínimo de alegria. Cuidado com a fala sua, que a sua fala pode ter mais de uma arma. Alguém que anda com Jesus, mas não tem nada de Jesus, como Judas. Por isso recebe as coisas e nunca tem alegria. Quando nós nos alegramos ao receber algo, continuamos sempre a receber algo. Mas quando temos essa reação esquisita, demoníaca, as pessoas têm medo de nos dar as coisas. Talvez você não ganhe presente e reclama. Mas será por que você não ganha presente? Chato, enjoado, nada serve, nada gosta. Recebe a salvação de graça. E agora também não gosta da igreja, não gosta dos irmãos, não gosta do culto, não gosta do louvor, não gosta da palavra. Você realmente é salvo? A sua ingratidão, o seu coração doente está te impedindo de desfrutar do Deus maravilhoso, do bendito, do bem falado Deus, que é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para me salvar e te salvar, que entrou na lama para te resgatar de lá. Seja grato, exulte, louve, adore, cante.
Amém? E aí então ele fala assim, no 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Esses malagradecidos precisam ser vencidos, mas não porque eles secaram vocês, mas porque eles provocaram vocês. E agora vocês estão sempre abençoando eles. A Bíblia diz que fazendo isso, amontoamos brasas sobre a cabeça desse ingrato insensível, que está sempre desprezando a bondade de Deus. O Senhor nos chama a continuar presenteando, a continuar se doando, a continuar abençoando. Que a atitude do outro não venha mudar a sua atitude. Alguém questionou por que Jesus chamou Judas de amigo, mesmo quando Judas foi entregar Jesus e disse que aquele a quem eu beijar, esse é o mestre, prendam esse. E quando ele chegou, Jesus o chama de amigo. Alguém falou, como que Jesus chama esse cara de amigo? Aí o outro respondeu e falou assim, porque para Deus, para Jesus, Judas podia não ser amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. O que aconteceu ali é que Jesus permaneceu pronto a ser amigo. Jesus não se deixou influenciar pelo mau caráter de Judas. Se o outro não quer ser seu amigo, problema dele. Se o outro acha que você é indesejável, problema dele. Seja amigo. Não mude a sua boa postura de um filho de Deus por causa do mau caratismo do outro. Seja uma bênção. Afinal, você foi chamado por Deus para as boas obras. Então, o apóstolo Pedro diz que essa estupidez, essa insolência será calada pela nossa prática do bem. Continue abençoando e presenteando. Continue. Deixa que o veneno do ingrato o mate. E se ele viver muito, que seja pela sua graça e misericórdia que Deus tem manifestado na sua vida, em melhorar a vida dele um dia, para que ele tenha um dia melhor. Que em nome de Jesus, como pessoas livres que nós somos, que não venhamos usar da liberdade como desculpa para fazer o mal. Eu vou fazer só para quem quer o bem. E o Senhor fala que presente tem? Se vocês presentear quem te presenteia. Antes, faz isso com quem não pode te dar nada, ou não gosta de dar nada, ou que não tem prazer de compartilhar. Amém? Então, meus irmãos, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e temam o governo. Firme a sua esperança na graça futura. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome por essa manhã, Senhor. Que o Evangelho é a palavra de Deus e é nele que nós devemos estar firmados a cada dia, Senhor. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha tocar no coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Se em algum momento, meu Deus, mesmo depois de ser beijado e abraçado pelo Senhor, sujo de chiqueiro igual estávamos, alimentando de chiqueiro, vestido de chiqueiro, e sendo recebido pelo Senhor, e o Senhor nos dando roupa limpa, e nos dando calçado, e colocando anel e fazendo festa, alguns de nós, depois de tudo isso, insiste na ingratidão, insiste na ignorância e na insensatez. Meu Deus, tem misericórdia desse e daquele que insiste nesse procedimento tão ingrato, em nome de Jesus. Abençoa-nos, abençoa-me, abençoa cada um dos teus servos que aqui estão, para não deixar essa insensatez parar o propósito de Deus na minha vida e na vida do meu irmão, para que essa ignorância, essa estupidez não venha parar o chamado do Senhor na nossa vida para as boas obras, porque a tua palavra diz que o Senhor nos chamou para as boas obras, para abençoar mesmo quem não quer ser abençoado. Que em nome de Jesus possamos, a figura de Abraão, andar na tua presença com confiança plena no Senhor. E aí sim, o nosso galardão, o nosso presente será muitíssimo grande. Nos ajuda a colocar nossa esperança no Senhor. A esperança da vida nova que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus lá nos céus. E já vivermos um pouco dela aqui nessa terra. Que a graça do Senhor e a paz do Senhor
seja multiplicada sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, que Deus abençoe vocês através dessa reflexão, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor mexa com você, assim como mexeu comigo. Que Deus fale com você. Que você tenha uma semana abençoadíssima. Não deixa a má vontade do outro fazer você se tornar alguém infrutífero, não. Continue sendo aquela pessoa que gosta de presentear, que gosta de fazer. E a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos, devemos fazer como para, sabendo que do Senhor, aquela pessoa às vezes pode ser uma terra seca, mas no Senhor a nossa colheita será abundante. O Senhor colhe aonde ninguém plantou. Às vezes você semeou em alguém que é uma terra seca, mas Deus tem muita terra fértil. Às vezes você conviver com outras pessoas, e pessoas que às vezes não é nem crente, e o Senhor tocar no coração delas, e elas irem lá e fazer as coisas para você, e você receber porque você fez como para o Senhor. Amém? Deixa a mala educação com quem é mal educado. Deixa a ignorância com quem é ignorante. Deixa a estupidez com quem é estúpido. Vamos viver na graça do Senhor. Um bom domingo, um bom almoço, curta sua família, o almoço em volta da mesa, converse bastante, façam rir bastante, dê bastante gargalhada. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.